Bem-vindo novamente à nossa sala de ensinamento. Estamos a falar sobre a vida de Jesus Cristo. Ok, já falamos sobre várias coisas, mas este assunto, o ministério público de Jesus, estamos a falar recentemente sobre este ministério público de Jesus Cristo. Falamos sobre o batismo dele, a tentação dele, o início dele. Ele começou a trabalhar com os discípulos dele. Destes discípulos, ele escolheu 12 discípulos. Então, eles continuaram um pouco com Cristo e depois disto, então, ele enviou também estes 12 discípulos para trabalhar, mas eles voltaram também e continuaram com Cristo. Então, estamos na parte deste enviada dos 12. Estamos a falar sobre isto na página 33. Paramos lá abaixo de a linha 5, enviar e continuar com os 12 apóstolos, e a linha A, os acontecimentos, mas vamos continuar com número 7. Número 7, no nosso livro, página 33, número 7. A confissão de Pedro e a hipocrisia de Judas. Ok, vamos ler João capítulo 6. João capítulo 6, simplesmente estou a dar contas destas histórias para dar-te entendimento o que Jesus fez durante a vida dele na terra. Ok? A vida de Jesus Cristo. Muitas coisas que ele fez. Nós não podemos compreender tudo. Simplesmente estou a dar-te um pouco o entendimento das histórias de Jesus. João capítulo 6 e versículo 67. 67. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Isso aconteceu depois de alimentar 5.000 homens, mais mulheres, mais crianças. Ele alimentou estas pessoas. Então, no fim, ele disse que eles começaram a seguir Cristo para receber mais para comer. Nós devemos procurar Cristo para conhecer Cristo, para saber a verdade na nossa vida. Ele quer dar-nos a vida eterna. Devemos seguir Cristo por causa de amor, não para receber uma coisa para comer. Mas alguns discípulos estavam a seguir Cristo para receber uma coisa para comer. Então, Cristo disse que é necessário comer a minha carne e beber o meu sangue. Lembra-te isto. Então, outras igrejas querem dizer que Santa Ceia do Senhor é transformado para ser o corpo real de Cristo e o sangue real de Cristo. Mas não é verdade, não? É um símbolo. Simplesmente, João capítulo 6, Jesus estava a falar sobre coisas espirituais. Mas os discípulos naquela altura, eles não entenderam disto. Muitos daqueles discípulos, então, eles pararam de seguir Cristo. Eles voltaram de trás e não continuaram com Cristo. Então, João capítulo 6, então, 67, então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Ele fez esta pergunta. Algumas vezes, Pedro está a faltar, mas não aqui. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. Uma boa resposta de Pedro.
Muitas vezes ele errou, mas não aqui. Aqui ele deu a resposta certa. Versículo 60. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. Já falamos sobre isto outra vez. Isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Ok? Está a ver, hein? Ele diz que Judas Iscariotes é um diabo. Não Satanás. Satanás entrou Judas Iscariotes mais tarde, antes da criação. Mas isto ainda não aconteceu neste livro, João capítulo 6, não. Ok, então, número 8, vamos continuar. Mulher de Cal, que apanhou Cristo em armadilha da fala dele. Vamos considerar esta passagem, Marcos capítulo 7. Jesus Cristo não sabia a maneira para responder. Esta mulher ficou firme para receber uma coisa de Cristo. Marcos capítulo 7, ela tinha grande fé. Também ela humilhou-se perante Deus, perante Cristo. Marcos capítulo 7, versículo 24. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não podia esconder-se, porque ele fez grandes milagres. 25. Porque uma mulher cuja filho tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, e foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, não judeu, era gentia. Era grega, Sirofenícia de Naissô, e rogava-lhe que expulse de sua filha o demônio. Ok. Então, mas ela está, vou mostrar a ti, ela era gentia, não de Israel. Nós temos a nossa mapa aqui, este mar Mediterrâneo, este mar Galileia, também o mar Morto. Então, isso é Judeia. Aqui, parte do sul, Galileia. A parte do norte. Mas este lugar, vamos ler, este lugar, Sirofenícia, ok? Há outro lugar, cidades aqui, cidades na fronteira, pode ser, desculpa, fraco português. Eu conheço esta palavra, mas não hoje, este dia. Costeiro, cidades costeiras. Aqui é um pouco norte de Galileia. Tem Sidom e Tiro aqui. Estas cidades de Sirofenícia, este lugar aqui, no costeiro. Mas é muito perto de Galileia. Também, provavelmente, a fronteira, juntaram-se aqui. Então, esta mulher entrou aqui procurando Cristo. Isto aconteceu nesta passagem. Está a ver, não? Ok. Versículo 26. E esta mulher era grega, Sirofenícia de Naissau, e rogava-lhe que expulse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os fios, as pessoas de Israel. Jesus foi a Israel para ministrar só a casa de Israel. Porque não convém tomar o pau dos fios e lançá-lo aos cachorrinhos. Ele disse: você é como cão. Não é bom
ter a comida do filho e dar a cal. Jesus disse isso a esta mulher. A resposta, ela, é muito bom. Ela, porém, respondeu e disse-lhe sim. Ela não respondeu dizendo, eu não sou cal. Não, ela disse que sim, eu sou cal. Eu sou muito baixo. Eu não mereço nada. Ela respondeu desta maneira. Ela, porém, respondeu e disse-lhe, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Sou pouco, esta parte pertence a Cal. 29. Então ele disse-lhe, por essa palavra o demônio já saiu da tua filha. A milagre de Cristo, bem bonita. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Ok? É uma história muito bonita, mas ela humilhou-se perante Deus e Jesus não conseguiu responder porque ele não podia dizer nada contra esta palavra. Ele disse que sim, o Senhor está a falar a verdade. Ele aceitou o pedido dela. Devemos humilhar-nos perante Cristo, perante nós uns aos outros também, mas perante Cristo. Então vamos continuar, Marcos capítulo 7 e número 9, tudo faz bem. Eles disseram isto sobre Cristo. Marcos capítulo 7, vamos ler versículo 31. E ele tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, Tiro e Sidom, estas cidades, Sirofenícia, ele não estava lá, mas perto de lá. Foi até ao mar de Galileia, aqui no meio. Desculpe. Pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Jesus tinha poder de expulsar, mas também nós podemos, como o poder de Deus, mas não por imposição dos maus. Devemos orar. Nós não temos Deus deu estes milagres aos apóstolos. Também estes milagres, a capacidade de fazer estes milagres, são chamados sinais dos apóstolos. 2 Coríntios 12:12. É verdade. Estes milagres pertencem aos apóstolos. Nós não temos apóstolos hoje, eles são a fundação da igreja. É necessário me dizer isto novamente? Já disse isto. Deve entender isto. É a Bíblia. Deus tem poder, Ele pode curar-nos. Devemos orar, devemos procurar Deus para assistir-nos. Mas eu não tenho poder na mão. Ele não deu este poder a mim. Eu sou Marco o pecador. Mas estou muito feliz para ser salvo. Deus salvou-me. Por acreditar nele. Isso é muito bom. Eu procurei salvação porque eu queria ter a verdade na minha vida. Eu queria entender o meu destino eterno. Deus mostrou isto a mim. Ele salvou-me. Mas, no início, eu cheguei à salvação por procurar a verdade. Então, depois de salvação, vou continuar com Deus por procurar um erro ou uma mentira de fazer eu tenho poder para curar. Não. Ainda estou a procurar a verdade. A verdade está na palavra dele. Então é necessário me aceitar esta palavra. Jesus tinha poder de fazer milagres. Ele deu este poder especial aos apóstolos dele porque eles estavam a abrir portas de pregação para a igreja. Eles estavam a estabelecer a igreja num período de transição da lei dos judeus para a era da igreja.
durante este tempo da igreja primitiva, nós não temos apóstolos hoje, a fundação da igreja. Deve entender isso bem. Ok? É a verdade, segundo a Bíblia. Deus pode fazer qualquer coisa. Devemos procurar a ajuda de Deus. Mas nós não temos estes milagres dos apóstolos hoje. Está a ver? Deus tem poder. Não vou negar isto. Ele tem grande poder. Ele sabe as detalhes, as circunstâncias das nossas vidas. Ele sabe bem estas circunstâncias. Ok? Mas eu vou morrer também. Vai acontecer. Algumas vezes vou sofrer. Se eu não tenho sofrimento, eu não sou filho dele. A Bíblia diz o mesmo. Ok. Mas vamos continuar. 33. E tirando a parte de entre a multidão, pus-lhe os dedos nos ouvidos. E cuspindo, toque-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. 36. E ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, mas quanto mais luz proibia, tanto mais o divulgavam. Ok, mas 37 é o versículo último desta passagem. E admirando-se sobre a maneira, diziam: tudo faz bem, tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Ok, ele fez tudo da maneira boa, tudo fez bem. Ok, isso é Cristo. É muito bom. Ele não pecou nenhuma vez, viveu perfeitamente. Ele é o nosso exemplo, mas Paulo também, a Bíblia diz, ele é o nosso exemplo. Mas Cristo, tudo fez bem, devemos tentar fazer bem nas nossas vidas também. Ok, vamos continuar. Número 10, a alimentação de 4.000 pessoas. Primeira vez, 5.000 pessoas, realmente homens, mas mais do que homens, ok? Mas vamos ler Marcos capítulo 8, versículo 1. Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes... versículo 2, capítulo 8. Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns delas vieram de longe. Ele não queria elas morrer na volta. Versículo 4. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? 5. Perguntou-lhes: quantos pais tendes? E disseram-lhe: 7. Lembra-te, a primeira vez elas tinham 5, mas aqui 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 paus, e tendo dado graças, partiu-os, e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos. A primeira vez elas tinham 2, pode ser aqui 3 ou 4, não sei, a Bíblia não diz exatamente, mas penso que mais do que 2. Depende da maneira de usar esta língua, mas em inglês é mais do que 2. Tinham também alguns, mais do que 2, peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobrejaram levantam 7 cestos. Outra vez era 12, penso que 12.
E os que comeram eram quase 4.000 e despediu-os. Ok, não vou dizer muitas coisas, mas ele já alimentou 5.000 pessoas milagrosamente. Pouco interessante. Com os 5.000, ele começou com menor, só 5 pães e 2 peixes. Mas ele alimentou mais. É pouco interessante. Coisas físicas parecem ser que a pessoa com mais coisas vai alimentar mais. Mas quando estamos a considerar coisas espirituais, uma pessoa com menos vai alimentar mais. Porque na segunda vez eles tinham 7 pães, não 5. E eles tinham alguns peixes, não só 2. E eles alimentaram também 4.000 pessoas, grande milagre. Mas ele tinha mais no início, ele alimentou menos. Está a ver uma diferença entre coisas físicas e coisas espirituais. É pouco interessante. Ok, então vamos continuar, abaixo de página 33, número 11. Os fariseus são recusados, ver sinal. Ok, vamos continuar. Marcos capítulo 8, versículo 10. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele. Eles queriam argumentar um pouco, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Ok, versículo 12. E suspirando profundamente em seu espírito, por causa da incredulidade destes fariseus, eles não queriam acreditar. Disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: e por que não temos pão? Mas ele estava a falar sobre este fermento. Fermento é usado para criar pão com farinha. Mas dos fariseus, o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, eles pensavam: ele está a dizer isso porque esquecemos trazer pão. Os discípulos pensaram isto. Ok. 17. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Então Jesus queria estes discípulos entender este assunto espiritual. Mas eles estavam a faltar entender por causa da duração do coração. A dureza do coração, desculpa. É triste. Mas Deus quer fazer o mesmo conosco. Muitas vezes Ele está a tentar ensinar-nos, mas os nossos corações são duros. Ok? Pode acontecer. 18. Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis, e não vos lembrais, quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos alcofas cheias de pedaços levantaste? Disseram-lhe 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes?
e deram-lhe 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? Mas realmente ele estava a dizer que já entendi que eu posso multiplicar este pão. Por que está a faltar acreditar na minha palavra? Cristo ficou um pouco triste, porque eles estavam a continuar sem aprender nada. Eles estavam a observar exemplos de Cristo, exemplos, então eles pensavam, nós não temos pão. Cristo está a dizer pão, não é problema para mim. Cuidado com este fermento dos fariseus e de Herodes. Vou dizer isto, cuidado com doutrina falsa, que não concorda com esta Bíblia. Cuidado com soberba. Realmente, também lembra-te, a nossa vida agora não é nada. A coisa que é importante é este mundo que há de vir, ok? Devemos trabalhar para agradar a Deus, para estabelecer ricos lá em céu, a Bíblia diz. O nosso desejo deve ser lá acima com Cristo. Ok, está a ver? Vamos continuar. Número 12. A posição real de Cristo sendo Messias para ficar segredo um pouco mais. Ok, vamos continuar no livro de Marcos, capítulo 8. Estamos a ler neste livro hoje. Marcos, capítulo 8. Quero ler o versículo 22 a 33. A Bíblia diz: E chegou a Betsaida, está perto de Mar Galileia, e trouxeram-lhe um cego, rogaram-lhe que o tocasse. Eles queriam este cego ter visão. 23. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando eles os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, mas estas passagens têm significado. Eu não estudei esta passagem com detalhe para dar uma possibilidade. É pouco complicado esta passagem, mas muitas vezes na Bíblia homens são estimados como árvores, especialmente líderes. Mas vamos continuar. Vou atacar esta passagem outra vez. 25. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. Pode ser que ele foi levado pelos amigos também. E na primeira vez ele não viu claramente porque ele não viu segundo a tua vontade, a sua vontade. Não sei exatamente, é uma possibilidade. E mandou-o para a sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Ele diz que não fala sobre isto. E saiu Jesus, 27, e saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João o Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele, ok? Ele disse que não fala com outros. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes
dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras, e Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, respondeu a Pedro, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Ok, mas algumas pessoas querem dizer que Pedro era a primeira papa, mas ele é chamado Satanás nesta passagem. Ele não entendeu estas palavras de Cristo. Por não entender estas palavras, vamos entrar nos problemas. Mas realmente ele queria informar os discípulos dele sobre o futuro, que ele morreria na cruz. Okay? Ele estava a preparar os discípulos para a ausência dele. Realmente ele está a fazer para o sofrimento dele também, mas também a ressurreição dele. Nós não devemos esquecer isto. Ok. Número 13, abaixo da página 33, a entreestreia da segunda vinda. Ok, ele estava a dar dica da segunda vinda aqui. Vamos ler no livro de Lucas aqui. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, vamos ler versículo 27 a 36. Ok, a Bíblia diz: e em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há de não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. O reino de Deus é Cristo na glória dele. Okay? Mas ele vai dar uma figura. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Ok, eles estavam a conversar sobre esta morte-vinda de Jesus na cruz. 32. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. Jesus apareceu na glória dele, com a majestade dele. Eles estavam a ver Cristo desta maneira, não sofrendo, não a primeira vinda, segunda vinda. Está a ver, 33. E aconteceu que, quando aqueles que se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Não sabendo o que dizia. Realmente Deus vai reprovar Pedro por dizer isto. Porque Pedro não entendeu, Cristo é maior. Ele estava a pensar, devemos honrar homens bons. Homens não são bons, homens são maus. Realmente, o único homem bom é Cristo. Também Moisés não podia entrar à terra prometida por causa do pecado. Está a ver? É necessário ser perfeito. Ok, mas eu não sou perfeito, mas eu tenho homem perfeito dentro de mim. E quando eu quero errar, ele está a falar comigo. Marco, o que está a fazer? Marco! Sim.
Ele vai reprovar-me também. Eu não sou acima de ser reprovado, não. Eu preciso de ser reprovado muitas vezes. Todos os dias. Marco está a fazer mal. Marco. E você também? Deus está a falar contigo? Ele ama-te suficientemente bastante para reprovar-te? É isto. Deus vai reprovar a pessoa que Ele ama. Ele ama-me. Muito bom. Isso é muito bom, não é? Estou muito feliz. Ok. 34. E dizendo ele isto, veio uma nuvem, Pedro já falou, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. A grande nuvem, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, o meu amado filho. A ele ouvi. Deus estava a falar do céu com os discípulos. Pedro, precisa de ouvir o meu filho, ok? 36. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. Ok, está a ver, não? Pedro foi reprovado de Deus por não reconhecer que Cristo é melhor, Cristo é maior, Cristo deve ser louvado, não Moisés e Elias, não. Ok, número 14. Fogo, espírito mau, espumar e jejuar. Ok, poucas coisas que vamos ler. Lucas, estas são coisas que Jesus fez. Lucas 9, versículo 37 a 44. Vou ler. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Foi importante ele. Eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. Ok, ele estava a sofrer do demônio. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. 41. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, Deus tem poder, Ele tem poder. Quando tem problema, deve procurar Deus. Ele tem poder de curar, de expulsar, de fazer qualquer milagre. Ele tem poder. Mas muitas vezes nós estamos a procurar outro motivo além do que só glorificar Deus. Ok? Devemos procurar isto nas nossas vidas. Não é fácil, mas Deus tem poder. Ele está bom. Ele é bom. 41. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traz-me aqui o teu filho. E quando vinha chegando o demônio, e derrubou e convulsionou, porém, Jesus respondeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. Jesus tinha este poder sobre todos estes demônios. Eles precisam de obedecer a Cristo. Ok? Também, para o crente, Cristo, a Bíblia diz, é conosco até o fim da terra. Ok? Ele está conosco, segundo João capítulo 14, para sempre. Ok? Devemos
descansar, sabendo isto, com paz no coração. E também durante o momento de sofrimento. Ele está conosco. Um momento difícil. Ele está lá. Ele sabe isto. Devemos olhar a Cristo sempre. Ele não vai causar problema maior que não pode ser resolvido. E no fim eu tenho vida eterna. É isto. Ele prometeu isto a mim. Ok. Vamos continuar, página 34. Ok. Acima da página, número 15, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Já falamos um pouco, mas vamos continuar no livro de Lucas, capítulo 9. Vou ler 43 a 45. A Bíblia diz: E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles estavam a pensar: o nosso rei está aqui, ele está a fazer tudo bem. Mas ele disse que, cuidado, este homem vai ser entregado nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra que lhes era encoberta para que a não compreendessem e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. Ok, temiam interrogá-lo acerca desta palavra. Eles não entenderam e também eles tinham temor para falar abertamente com Cristo. O que está a dizer vai sofrer? O que é este sofrimento? Como vai ser entregado aos homens? Como isto vai acontecer? Eles não entenderam esta palavra de Cristo. Mas eles guardaram um pouco. Mas ele disse que é necessário lembrar estas minhas palavras. Depois da ressurreição, já estudamos sobre estes discípulos de Cristo. Cristo ressuscitou. Tomé estava lá. Mas ele não queria receber a palavra dos outros que eles já estavam com Cristo. Não, Cristo não estava lá. Não vou acreditar. Tomé, ele esqueceu-se estas palavras de Cristo. Está a ver, hein? Ok. Acima da página 34, número 16. Jesus revolve a disputa dos discípulos sobre fama. Estes discípulos. Vamos ler Mateus capítulo 18. Hein? É como nós. Sim, Deus quer mostrar-nos poucas coisas sobre nós mesmos. Ok, esta é fama. Mateus 18, versículo 1. Naquela mesma hora, chegaram aos discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior do reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ok? Também o mesmo é verdade da salvação. Mas é necessário tornar-se humilde para falar honestamente com Deus, dizendo que eu sou pecador. Ok? Versículo 4. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior do reino dos céus. Versículo 5. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Ok. Ele está a falar sobre receber uma pessoa que acredita em Cristo, está a receber Cristo também. A mesma coisa. Ok. Número 17. Os avisos de pecar contra crianças e ir ao inferno. Ok. Vamos ler esta passagem. Mateus 18, versículos 6 a 10.
mas qualquer que escandalizar destes pequeninos que creiam em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mu de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Mas realmente ele está a dizer que é melhor morrer na profundeza do mar do que ofender uma destas crianças. Ele está a dizer isto. Versículo 7. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com só um só olho, do que tendo dois olhos serás lançado no fogo do inferno. Ok, vou dizer isto. Ele está a falar sobre coisas, é melhor perder a mão de entrar com duas mãos, mas em inferno. Ok, mas isso pode ser. É melhor, mas é uma lição espiritual para nós, ok? Porque nós devemos guardar os nossos olhos, nós devemos guardar as nossas mãos. E um membro mau dos nossos corpos que vai prevenir-nos receber Cristo, vai causar-nos ir ao inferno. É melhor deixar isto, mas podemos deixar pecado. Está a ver? Mas também este livro de Mateus está a falar um pouco sobre o reino físico de Cristo na Terra também. E ele está a falar, é melhor perder um membro do corpo do que ir ao inferno. Ok? Por quê? Outros querem dizer, este inferno é túmulo, ou é sepulcro, no chão, pode ser. Não. Dá-me um minuto, hein? Sepulcro. Então, outros querem dizer que este inferno é só sepulcro. Outro grupo diz e ensina o mesmo porque eles não querem acreditar no inferno. Ok, mas por que é que Cristo queria dizer que é necessário tentar evitar o inferno? Aqui também, no fim de Marcos, capítulo 9. Vamos ler Marcos 9 também. Hein? Jesus falou mais sobre o inferno do que o céu. Marcos capítulo 9, versículo 42. E qualquer que escandalizar destes pequeninos que creiam em mim, melhor que fora que lhe pusessem ao pescoço uma mão de atafona e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ireis para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Isso é o sepulcro? Por que é que Cristo diz que é necessário tentar evitar o sepulcro? Sem mão, sem pé, sem olho. Ok. Porque este lugar inferno é um lugar de tormento, sofrimento eterno, depois da morte. Lucas capítulo 16,
Não é qualquer história parabola, não. É um acontecimento que aconteceu depois de um homem rico morrer. Ele queria voltar para falar com os irmãos dele. Por quê? Isso não é simplesmente história. Ele queria falar com outros irmãos porque ele estava a sofrer. O inferno é um lugar de sofrimento, julgamento. A única maneira para nós, na igreja, evitar este lugar inferno é receber Cristo como Salvador. Sem Cristo vai queimar. Vai queimar. A Bíblia diz o mesmo. Já recebeu Cristo? Sem Cristo não tem esperança. É necessário ser salvo. Ok. O inferno é um lugar real, mas também céu. Glória, paraíso com Cristo. Espero que vá ao paraíso depois da tua morte com Cristo. Mas isso é possível só por receber Cristo. A Bíblia diz, a vida eterna é um dom gratuito. É necessário receber Cristo. Já recebeu Cristo? Espero que já recebeu. Muito obrigado. Até a próxima vez. Obrigado.